Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Desde o nosso último encontro, nós viemos falando sobre Adam Smith, que é o primeiro pensador que começamos a estudar dentro da história da economia, ok? Ele é um dos pensadores que podemos considerar como se fosse o símbolo da economia, certo? Que foi um dos primeiros a analisar o circuito da economia, ou seja, foi o primeiro a analisar de forma mais fiel possível para o momento, para a época, como que a economia circulava. Então, Adam Smith ele conseguiu uma percepção de como os capitalistas trabalhavam e como eles eram importantes para a época, ok? Então, dentro dessa percepção, nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, analisando como que Adam Smith estudou a sociologia disso tudo, como que ele analisava essas divisões dentro da economia, certo? Porque se existiam os capitalistas, os trabalhadores, como que ele analisava toda essa divisão. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ok? Para que a gente possa olhar melhor. Vamos lá. Então, hoje estamos na nossa aula número 7 de História do Pensamento Econômico e vamos falar sobre as teorias de história e sociologia de Smith. Então, através da onde que veio essas teorias dele e principalmente da parte sociológica falando, do comportamento e da organização das economias, né, dos estados, dos países, como se organizavam na época e como ele teve essa percepção de tudo que se tem dentro das suas teorias, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu que Smith foi o primeiro economista importante a fazer a clara distinção entre os lucros que se destinavam ao capital industrial, os salários pagos aos trabalhadores, os aluguéis aos proprietários de terra e os lucros do capital comercial. Então, ele foi o primeiro economista que distinguiu a renda real de uma economia, da onde que vem todo o dinheiro de uma economia. Também foi o primeiro a avaliar o significado do fato de que as três principais categorias funcionais de renda, lucro, aluguel e salário, correspondiam às três classes sociais mais importantes do sistema capitalista de sua época: os capitalistas, os proprietários de terras e os operários livres, que só podiam viver se vendessem sua força de trabalho em troca de salário. Ele também elaborou uma teoria histórica na qual procurou explicar a evolução dessa forma de sociedade de classes e uma teoria sociológica para explicar essas relações de poder entre as três classes. Então vamos entender como que ele elaborou essa teoria, que ele tentou explicar essas relações de poder entre as três classes, ok? Mas para a gente precisar entender, ele conseguiu construir um sistema no qual ele identificou basicamente as estruturas da economia e a renda gerada delas, da onde que surgia e para onde que iria cada renda gerada, certo? Então, as teorias de história e sociologia de Smith incluíam uma análise das origens e do desenvolvimento do conflito de classes na sociedade e uma análise da maneira pela qual o poder era exercido na luta de classes. Então, ele vai começar a perceber que existia, sim, uma diferenciação entre as classes e que dependendo da classe que as pessoas estavam constituídas, o poder era maior, certo? Que o poder exercido dentro dessa classe era maior em relação à outra. Aí começa a aparecer as lutas de classe, para elas também conseguirem alcançar o seu lugar, podemos dizer assim. E nessas teorias estavam sempre presente um tema que Smith discutiu com mais detalhes em sua teoria econômica. Era o de que, embora os indivíduos pudessem agir de forma egoísta e estritamente em proveito próprio, ou da classe a qual pertencesse, e muito embora o conflito individual e o conflito da classe pareceram à primeira vista resultar desses atos, havia nas leis da natureza ou na divina providência o que Smith chamava de mão invisível, que guiava esses atos que aparentemente provocavam conflitos na direção da harmonia benevolente. Então ele começou a perceber que não era só um princípio, uma coisa particular das pessoas, não era só egoísmo, agir pensando em si mesmo, e que isso era uma lei natural,
era uma coisa que ocorria naturalmente dentro da natureza de cada um e dentro da sua divisão nas classes sociais. Então ele dizia que isso era natural, que é ou uma divina providência, você nascer dentro de uma classe ou dentro de outra. Então ele chamava isso de mão invisível, que vamos se dizer que comandava tudo isso, que movimentava. É como se fosse uma mão invisível que impactava dentro desses conflitos que haviam entre as classes, certo? Na direção da harmonia benevolente, ou seja, de que determinava a harmonia entre as classes e que elas deveriam ser assim, seja por lei da natureza, ou seja por uma intervenção divina. Mas no nome dele se chamava de mão invisível. A teoria da história de Smith começou com a proposição de que a maneira pelo qual os seres humanos produziam e distribuíam as necessidades materiais da vida era o mais importante e determinante das instituições sociais de qualquer sociedade, bem como das relações pessoais e de classes entre os seus membros. Ou seja, era muito importante que tivesse essas relações sociais, ele determinava que cada pessoa composta dentro dessa sociedade também era muito importante e que isso seria uma distribuição do que já ocorria ao longo dos anos. Smith, então, acreditava que havia 4 estágios distintos de desenvolvimento econômico-social, ou seja, era 3 estágios divididos: a caça, o pastoreiro, a agricultura e o comércio. E em cada estágio, o entendimento dos métodos de uma produção e distribuição das necessidades econômicas de uma sociedade era a chave para a compreensão de suas instituições sociais e governos. Então, a forma como isso era distribuído nessas classes, seja a caça, o pastoreiro, a agricultura e o comércio, a forma como eram distribuídas as suas necessidades e como as pessoas estavam trabalhando ali era a chave para a compreensão das instituições sociais e dos governos também. Então, se entendesse como funcionasse esses 4 estágios, entenderia como as instituições sociais e os governos também atuariam nesse momento. A relação entre a base econômica e a superestrutura social e política não era, porém, tão rigidamente determinista. Ou seja, não era que você rigidamente tinha que se manter nessa base econômica, dentro dessa estrutura. Smith deixava margem para variações locais e regionais, devidas à geografia e à cultura. Então, dependendo do local que você estava, da região, e a cultura estabelecida ali, era que variava esses estágios estabelecidos. Então, todas as sociedades estavam basicamente em algum desses estágios. Embora pudessem estar passando por um período de transição em que certas características de 2 estágios estivessem presentes. Então, dado as variações locais e regionais e a cultura, cada sociedade estaria dentro de um estágio desse. Ou podia intercalar com 2 características desse estágio por estar ultrapassando, evoluindo de um estágio para outro. E não haveria, porém, qualquer pressuposto de que as sociedades passassem obrigatoriamente de um estágio para o estágio seguinte. Então, não era uma obrigação você passar de um estágio para outro. Você poderia se manter sempre nesse estágio e não havia pressuposto que fazia que você mudasse, que você crescesse de estágio. Se você era da caça e você quisesse ir para a atividade pastoreiro, não tinha nada que forçasse você a fazer isso ou não, certo? Só quando estivesse presente um conjunto apropriado de circunstâncias geográficas, econômicas e culturais é que haveria uma evolução social progressista. Então, ele acredita que as sociedades só iriam evoluir se elas tivessem base para isso, seja geográfica, econômica e cultural. Senão, ela ia se manter nas atividades inerentes a ela, nas atividades que ela já estava praticando e fazendo. Então, se não tivesse essa base apropriada, eles não conseguiriam passar por uma outra fase, vamos dizer assim, certo? Smith definiu o estágio da caça como o estado mais baixo e rude da sociedade, tal como encontramos entre tribos nativas na América do Norte. Ou seja, para que ela houvesse a subsistência dessas pessoas, elas deveriam caçar.
Então, se ela não conseguisse caçar, dificilmente haveria subsistência. Então, se uma sociedade ainda estava nesse estágio de caça, ela era o estado mais baixo que se tinha dentro de uma sociedade. Ou essa sociedade, perante as outras, estaria bem abaixo. É como se comparasse em relação a uma tribo, certo? Que algumas tribos ainda no momento dessa análise viviam de forma da caça, de forma rudimentar. Então é como se você tivesse muito subdesenvolvido, fosse uma sociedade subdesenvolvida a ponto de ser comparada com uma tribo. Então o estágio de caça era o menor estágio. Então nessas sociedades a pobreza e a precariedade da existência envolviam uma igualdade, na qual não existia qualquer forma institucionalizada de poder ou privilégios, porque a base econômica necessária para esses privilégios e para esse poder não existia. Então, havia muita pobreza, muita precariedade, e eles não tinham base para evoluir, para passar para uma nova forma de subsistência. Então, ele não tinha base econômica, não tinha base geográfica, e não tinha privilégios que facilitavam tudo isso. Então, seria uma sociedade realmente precária, a sociedade da caça. Portanto, nesse estado de coisas, não existe, na verdade, soberanos ou bem comum. Então, todo mundo vivia igual. Então, não tinha divisões de classes, não tinha pessoas com mais e menos, então não tinha desigualdades. Então, todo mundo vivia da mesma forma. Era uma forma precária? Sim, era uma forma precária, mas todo mundo estava da mesma forma. Não tinha uma pessoa mais desenvolvida, mais elevada que a outra, que faziam com que as pessoas buscassem chegar ao topo dela. E fora isso, não tinha as bases para que ela conseguisse se desenvolver socialmente, certo? O estágio imediatamente mais elevado era o pastoreiro. Então, depois da caça, o próximo estágio seria o pastoreiro. É um estado mais avançado da sociedade, tal como encontramos entre tártaros e os árabes, porque os tártaros e os árabes naquela época conseguiam viver em comunidade, conseguiam se estabelecer em agrupamentos sociais, ó. Nesse estágio, a economia permitia maiores agrupamentos sociais. Por quê? No estágio da caça, dificilmente uma caça daria para várias pessoas, para um grupo de pessoas muito grande. Então, tipo, eles viviam em menos pessoas para poder sobreviver. Era uma forma de sobrevivência. Mas nesse estágio do pastoreiro, como eles conseguiam produzir o seu próprio alimento, que era ser um pastor, né, do pastoreiro, assim como ele compara as sociedades árabes na época, como eles conseguiam fazer essa forma de pastoreiro, eles conseguiam viver em grandes sociedades, porque conseguia dividir o que se produzia. Então, a produção baseava-se na domesticação de animais e a criação exigia uma existência nômade. Então, esse tipo de sociedade encontramos pela primeira vez uma forma de riqueza que pode ser acumulada, o gado. Então, eles domesticaram esses animais e ajudou a criá-los. E só que eles tinham que ter uma vida nômade, eles ainda não ficavam estabelecidos num lugar só. Então, esses agrupamentos sociais eram nômades, eles iam para um lugar para o outro, para que eles pudessem alimentar esses animais e poder se alimentar, certo? Aqui, nesse caso, a riqueza acumulada seria o gado. Então, quanto mais gado uma pessoa tinha, um pastoreiro possuía, mais rico ele era. Então, a propriedade do gado tornou-se a primeira forma de relação de propriedade, e com ela surgiu a necessidade de criar uma proteção institucionalizada do privilégio e do poder. Como eu disse, quanto mais gado um pastor tivesse para pastorear, mais rico ele era. Por consequência, ele era mais privilegiado e ele tinha mais poder em relação às outras pessoas. Então, você ter o gado foi a primeira relação de propriedade que se existiu até então, institucionalizada. Então, começa a ter os primeiros traços de poder e de diferenças sociais e de diferenças com quem não possuía. Então, o que não tinha na caça começa a ter seus primeiros traços no estágio do pastoreiro. Smith prosseguiu, então, investigando as circunstâncias ou as causas que dão aos homens uma superioridade sobre a maior parte dos seus semelhantes. Então, o que ele queria entender? Por que
o que causa, o que dá aos homens ser mais superior que os outros, dar mais poder que os outros. Ele analisou várias circunstâncias particulares que levavam à subordinação institucionalizada e coercitiva de algumas pessoas a outras, em vários contextos sociais. Mas descobriu uma circunstância importante comum a todos os casos. O governo civil instituído, com a finalidade de oferecer segurança à propriedade, é, na realidade, instituído para defender o rico do pobre ou os que têm alguma propriedade dos que não têm propriedade alguma. Então, analisando essa circunstância do menor estágio e do maior estágio estabelecido dentro de uma sociedade, ele conseguiu entender que o que leva à subordinação das outras pessoas, que as pessoas se subordinam a quem tem poder, é por proteção, para ele se sentir protegido, quem se submete a esse poder. E o governo em si, o governo civil, que foi instituído, para oferecer segurança a quem tinha essa propriedade. Ou seja, eu acumulei riqueza, eu tenho 10 cabeças de gado, mas quem garante que as outras pessoas não vão vir pegar? Vão dizer que alguma daquelas cabeças de gado são delas, ou que eu tenho muito daquilo e eu preciso dividir com elas. Então, o governo civil, nesse momento, foi estabelecido para proteger os ricos dos pobres, do que os pobres poderiam querer ter alguma propriedade em relação ao que os ricos já tinham. Então, ele conseguiu perceber que quem possui muito precisa dessa proteção, precisa desse poder, para que as pessoas que não tenham não queiram pegar o que é dele e que eles se sintam também, vamos dizer, submetidos a esse tipo de poder. Que essa submissão levaria à proteção dos seus bens, dos seus próprios bens. Então, eu sendo submisso a uma pessoa que tem poder, eu não vou querer pegar aquele poder dele. Então, o governo civil conseguiu estabelecer esses laços de submissão para proteger, sim, o rico do pobre. De que o pobre não pegue a propriedade dele ou que não queira ser como ele. Seja sempre submisso a ele por proteção também. Como a gente viu isso na época medieval, correto? Como a gente viu já na Idade Média. O terceiro estágio social da agricultura era identificado como uma economia medieval feudal da Europa Ocidental. Então, era parecido com o que a gente viu na economia feudal, mas isso dentro da Europa Ocidental. Nesse estágio, as sociedades se fixavam permanentemente em uma área e a agricultura se tornava a atividade econômica mais importante. Então, como o pastoreiro era nômade e os caçadores também, nessa sociedade da agricultura eles se fixavam porque eles conseguiam produzir, correto? Então, eles tinham as terras e conseguiam produzir dentro das suas terras, então eles se fixavam dentro dela. Se fixavam dentro dela. Então, com isso, a propriedade da terra passava a ser a relação de propriedade mais significativa na diferenciação das classes, segundo seus privilégios e poder naquela época. Um minutinho, gente. Enfim, essas coisas não deveriam acontecer no meio da aula que eu estou gravando, vocês não acham? Fica chato. Voltando. Com isso, a propriedade de terra passa a ser a relação de propriedade mais significativa na diferenciação das classes, segundo seus privilégios e poder. Naquela época, todas as terras foram ocupadas em sua maioria por poucos, mas grandes proprietários. Ou seja, então a propriedade de terra ela foi a relação mais significativa de poder de classes, porque quem tinha mais terra podia produzir com maior escala e também poderia pastorear, correto? Poderia domesticar animais. Então, todas as terras disponíveis foram ocupadas por poucos, mas grandes proprietários. Volta novamente naquela questão, quanto mais terra se tem, mais poder se tem, e isso ficava-se na mão de poucos, que não queria que quem tinha pouco alcançasse o lugar deles, correto? Então, a propriedade de grandes áreas de terra era a fonte de poder social e político. Portanto, a sociedade era dividida em governados e governantes. Então, os governantes governavam os governados e esses governantes eram os que mais tinham propriedade de terra.
Então, lembra, novamente, vem aquela relação de poder que a gente viu lá na economia medieval, na economia feudal. Então, lá naquela economia feudal, que a gente via essa relação de poder, foi possível que Adam Smith estudasse também como que a sociedade se dividia. Essa relação de poder que a gente vem analisando ao longo dos séculos foi percebida nesse momento por Adam Smith. Então, quem detinha mais poder dentro de uma sociedade. Quando a terra era considerada não como um simples meio de subsistência, mas como um meio de poder e proteção, achava-se que era melhor ela ser herdada por uma pessoa só. Smith achava de particular importância duas características da sociedade agrícola. Então, ele percebeu duas características que essas terras seriam passadas para herança. Para quê? Para que os meus sucessores tivessem o meu poder. Então, primeiramente, a nobreza rica era severamente limitada nas formas pelas quais poderia usar sua riqueza. Ou seja, só iria usar a riqueza quem era nobre. Então, era limitada na forma de utilização dessa riqueza. Em segundo lugar, esse método de organização econômica envolvia a manipulação do poder absoluto pela nobreza, com muito pouco direitos e muita pouca liberdade de grande maioria do povo. Ficou ruim essa relação. Então, com pouco direito e pouca liberdade para a grande maioria do povo. Então, esse método de organização econômica não dava direito nem liberdade para a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas era limitada, principalmente os servos, os vassalos, os trabalhadores, seja ela em qual condição estaria. A extensão dos direitos e o aumento da liberdade da maioria dos produtores eram considerados por Smith dois dos aperfeiçoamentos mais importantes introduzidos pelo avanço até o estágio mais alto, ou comercial da sociedade. Então, para Smith, esse fator foi o fator mais importante para que houvesse esse avanço de sociedades. Por quê? Chegou a um ponto que as pessoas, por mais que elas quisessem mudar de estágio, ela não conseguiria mais. Por quê? O proprietário de terra deixava suas terras de herança para os seus primogênitos, para os seus filhos, para quem viessem depois, era herança dessa terra. A nobreza limitava o poder. Então, essa forma de organização e de manipulação acabou fechando o cerco, para que as pessoas não conseguiam chegar ao estágio mais alto, por mais que elas quisessem alcançar esse estágio. Então, na opinião de Smith, o aparecimento das cidades europeias foi a grande força que levou ao estabelecimento do estágio comercial de desenvolvimento social. Essas cidades eram vistas como dependentes do comércio exterior e, em larga escala, como economicamente independente da economia agrícola e medieval. Então, essas cidades, para Adam Smith, foi o que mais alavancou o desenvolvimento social. Porque lá eles podiam produzir em larga escala, poderia vender exportando esse produto e seria independente dessa economia agrícola medieval. Então, para que o aparecimento dessas sociedades, dessas cidades europeias, ajudou muitas pessoas a sair daquele regime de repressão. Mas mesmo assim, ela ainda teria, vamos dizer, a divisão do poder, que é o que a gente vai ver ainda. Na cidade, surgiu um novo ambiente político, no qual os produtores gozavam de mais liberdade do que tiveram em qualquer estágio anterior de desenvolvimento social. Então, eles tinham mais liberdade na cidade, mesmo em forma que eles estavam no estágio da caça, no estágio do pastoreiro, ou trabalhando para esses agricultores, dentro da cidade eles tinham uma liberdade maior de desenvolvimento social. Eles poderiam se desenvolver mais socialmente. Também houve uma extensão muito maior dos direitos de propriedade, que permitiu aos produtores aspirar a criar riqueza para si próprio e não para um senhor. Então, a importância da criação dessas cidades, o aparecimento dessas cidades europeias, auxiliou as pessoas a terem essa liberdade e não acumular somente para um senhor, somente para uma pessoa, mas ter sua própria riqueza através do seu trabalho. Essa maior liberdade e segurança liberou um dos mais poderosos motivos humanos, a vontade de acumular riquezas materiais. Então, Adam Smith percebeu que essas cidades europeias, as cidades comerciais, auxiliou que a humanidade tivesse essa vontade
de acumular riqueza, de ter os seus próprios bens materiais. Ou seja, por que, que eu não posso também ter o bem material que um proprietário de terra, um pastoreiro, que um senhor feudal, por que não? Lá naqueles regimes que a gente analisou anteriormente, isso era quase que impossível. Eles não iam conseguir chegar a essa ascensão. E nas cidades, ele começa a ter essa primeira percepção de que isso poderia ser possível. Então, a vontade de acumular riquezas materiais só foi possível, essa percepção humana só começou a aparecer nessas cidades europeias, nas cidades comerciais. Era uma sociedade capitalista. Smith via que diferentes condições de propriedade eram, mais uma vez, a base das grandes divisões de classe. Então, por mais que essa sociedade fosse capitalista, ainda tinha essas divisões de classe, e era a base da grande sociedade. A propriedade determinava a fonte de renda de um indivíduo, e essa fonte de renda era o principal determinante do status da classe social. Ou seja, qual era a fonte de renda que essa pessoa tinha dentro dessa sociedade? Da onde ela se tirava a renda dela? Como que ela conseguia acumular riqueza? Isso era o determinante status de classe social desse momento. Smith não tinha dúvidas quanto ao fato de que, das 3 classes sociais, o trabalho é o único criador de valor ou riqueza. Por mais que a pessoa não tenha nenhuma herança ou seja nobre, o único fator que cria riqueza fora isso seria o trabalho. Então, ele ofereceu o trabalho dele para um proprietário, para um capitalista, para uma pessoa que possuía uma indústria nesse momento, nessas cidades comerciais, cria-se valor e cria-se riqueza. Então, o produto anual da terra e do trabalho de qualquer nação não pode ser aumentado por qualquer outro meio que não seja o aumento do número de trabalhadores produtivos ou da força produtiva dos trabalhadores já empregados. Então, fatos que hoje a gente analisa foi percebido por Adam Smith nesse momento. Ele percebeu que, para uma economia ser produtiva e que essa força produtiva seja cada vez maior, depende do número de trabalhadores em idade ativa, trabalhadores produtivos, a quantidade de pessoas que estejam trabalhando dentro de uma economia. Então, ele conseguiu perceber que esse fato é o que gera maior riqueza para as nações. Por quê? A nação pode ser rica por ter, vamos dizer, terra, por ter capital, mas se ela não tiver o trabalho para desenvolver tudo isso, ela não é uma economia produtiva. Então, só o trabalho é o que cria valor e que cria riqueza dentro de uma economia, segundo Adam Smith. Então, Smith identificava 3 fontes do poder dos capitalistas para dominar os trabalhadores. Então, dessa forma, para que os trabalhadores sejam dominados também nessa sociedade livre que eles estavam, os capitalistas tinham que ainda ter o poder sobre eles. E sua maior riqueza permitia que eles aguentassem muito mais tempo nas disputas trabalhistas. Eles podiam manipular e controlar a opinião pública e tinham vantagem inestimável de contar com o apoio do governo. Então, os capitalistas, eles tinham riqueza, que ajudavam eles a se manter nessa disputa com os trabalhadores, né? Que se os trabalhadores brigassem, se revolucionassem, fizessem alguma coisa para bater de frente com o capitalista, eles tinham riqueza para aguentar. Eles também manipulavam a opinião pública, porque eles podiam mostrar que por eles terem poder, eles eram melhores que as outras pessoas, podemos se dizer assim, e tinham vantagem de contar com apoio com o governo, porque nesse momento, a gente viu em outras aulas, que esses capitalistas, eles tinham muito apoio do governo para produzir interno e para exportação. Lembra que a gente viu nas outras aulas? Que o governo deu auxílio, deu subsídio para que eles produzissem mais interno e exportassem os produtos para aumentar a riqueza interna, então eles também tinham o apoio do governo. E em suas lutas, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores se juntavam, segundo as palavras de Smith, entravam em combinação para melhorar sua posição na luta de classes. Ou seja, aquela luta de classe dos trabalhadores de tentar acumular riqueza e de querer isso, era combinado junto com os capitalistas, segundo Smith. Eles entravam em uma combinação. Ou seja, até onde vocês podem ir para eu manter o meu poder. Assim, Smith reconhecia claramente a importância central do conflito de classe entre capitalistas e trabalhadores.
via que a principal base de diferenciação da classe era a propriedade da terra e do capital. Então, foi o que a gente disse. A diferença entre as classes era você ter capital ou você ter terra. Então, quanto mais acumulação desses dois fatores, maior nível social você tinha. Também via que o poder dos capitalistas advinha de várias fontes interrelacionadas. Sua riqueza, sua capacidade de influenciar a opinião pública e seu controle do governo. Então, por, por ter essa acumulação, por já ser ricos capitalistas, eles tinham essas fontes relacionadas a eles para que eles se mantessem no poder, seja sua riqueza, capacidade de influenciação e o controle do governo, também controlava o governo. Por quê? Se os capitalistas não produzissem, não geraria riqueza interna, certo? Ia ser necessário importar produtos para que o país fosse, vamos dizer, pudesse realmente algum produto que não fosse, vamos dizer, detinha dentro daquele país que ele tivesse que importar, o governo não ia ganhar com isso. Então ele conseguia controlar o governo com aquilo que ele produzia e com aquilo que ele desenvolvia internamente. Então eles detinham na mão muitos fatores que o mantinham numa classe social mais alta que os demais. Vamos voltar com vocês. Então a gente pode perceber nesse momento que, além de Adam Smith reconhecer a forma que a economia girava, a forma de produção, desenvolvimento dessa economia, ele foi estudar as classes sociais também. Então ele começou a estudar desde lá de trás como que era desenvolvida, desde da classe da caça, desde a classe do pastoreiro. Então ele conseguiu perceber que quanto mais a pessoa acumulava, quanto mais recursos essa pessoa tinha, mais poder ela tinha perante as outras pessoas. Até chegar aos capitalistas. Então, chegando nas cidades comerciais, ele começou a perceber que, por mais que os capitalistas detinham tudo aquilo, as pessoas ainda eram livres para acumular riqueza. Então, começou a ter essa primeira percepção de acumulação de capital, de acumulação de riqueza por parte dos trabalhadores. Então, se eram os trabalhadores que geravam valor e riqueza para um país, então esses trabalhadores também queriam acumular riqueza. Então, dessa forma, houve-se essa percepção, sim, de que quanto maior a riqueza, maior poder se tinha. Então, os capitalistas começaram a perceber que eles conseguiriam manipular tanto a opinião pública, tanto os governos, para que eles conseguissem se manter no poder. Então, eles até chegavam em combinação junto com os trabalhadores, nas palavras de Smith, para que eles se mantessem no poder e gerasse cada vez mais capital e mais renda. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as teorias de Adam Smith e entender melhor quais foram as suas contribuições para a economia até hoje, ok? Grande abraço, pessoal, e até mais.